Boa noite, pessoal. Estamos aqui para nossa sexta live da Semana das Mães. Vamos aguardar o Mel que chegar para conversar um pouquinho sobre o imaginário da criança. Vamos aguardar então. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Vamos esperar o Melks. Oi, Ri. Oi, Mel. Tudo bem? E aí? Como que vocês estão? Muito frio? Muito frio, né? Eu não sei se tá perto do computador, tá dando interferência. Tá no computador? Não, peraí. Estão me ouvindo? Agora, Tá de boa, não? não. Tá dando muita Peraí. interferência. O barulho é que, sabe quando você põe o celular perto do computador e começa a te ligar? É esse barulho que tá dando. Aham. Não sei se tem. E Acho que aí? agora Eu acho que eu vou ter que sair. Teu? Tá de boa? tá. Aham. O pessoal tá comentando Que aí. Boa bom. noite, Pronto. pessoal. Boa Vocês noite. estão me ouvindo bem, gente? Boa noite, Inês. Boa noite, todo mundo. Parece que ainda tá dando. A minha deu uma melhorada. Sim, não. E Ainda aí? tá rindo aí, né? Tá rindo da minha vontade de xingar esse meu fone de ouvido e esse meu celular. Estão Ele mesmo ouvindo tá te bem ligando. agora? Oi? Estão Ele nem ouvindo me bem ligando agora? mesmo. Tudo bem, aham? Tudo ok. Não, eu ia falar que ele ia achar engraçado que ele Pronto. falou, você tinha que chamar a Isa também nessa live, né? Porque a listinha era só mulher. Pois é. Aí lá pelo final ficou você e o Diego. Ficou bem engraçado, assim, que a Semana das Mães botou todas as mães e Verdade, você. mas Aí ele mesmo falou assim, tem que aqui botar uma é. foto das mulheres, então, dele, né? Se minha mulher não fosse tão tímida, coitada, a gente colocava ela aqui do lado. Ela fez uma live a vida inteira. Me lembro, claro. Aquele desafio Foi muito lá, legal. foi mesmo. Mas então, Samuel, como vão as crianças aí? Muito frio em São Bento? Muito frio. Nossa, a gente tá ficando doente direto, porque a gente não tá acostumado com frio, né? Dois baianos, dois mineiros. Os meninos ainda têm alguma noçãozinha de frio. Mas mesmo assim, é muito frio. Fez 4, 6, com a sensação que Minas não fazia. E aí é um frio seco, né, por ser na serra. Nossa sorte é que como a gente está perto do Uhum. mar, o frio é úmido, ele é mais suportável, né? Não é aquele frio de doer os ossos que A- parece que vai cair dos dedos, né? Aqui é de doer tudo. Já tem aquecedor em todos os cantos para ver se suporta. Principalmente a Isa tava morrendo de frio. Nossa, imagina. E para quem não sabe, né, galera, o Mel que é o padrinho do nosso casamento, né? Grande amigo. Se não Tava fosse falando, esta página, este casamento não aconteceria. eu tava lembrando que nem esqueci mesmo, agora semana que vem faz um ano de Tinder, né? Vai fazer um ano que a gente se conhece. E Aí a gente vocês já tava fizeram lembrando, coisa pra caramba, já tem até o bebezinho chegando. Caramba, velho, parece muito mais meu tempo. Deus do céu, foi uma confusão. Mas então vamos lá. Né? Hoje o tema da live é sobre educação no imaginário e eu não podia convidar ninguém mais, nada menos que o mestre do imaginário nesse Instagram todo, que já está dominando esse Instagram inteiro, falando sobre imaginário, tentando deixar o imaginário das pessoas mais ordenado, né? E aí, nada mais, nada menos, né, que eu tive que convidar o Melco para conversar um pouquinho com a gente sobre como educar o imaginário da criança. Primeiro porque as pessoas acham que a imaginação da criança sempre é intrínseca, né? Parece que tudo que a criança traz na época em que ela começa a colocar os elementos do imaginário, os elementos internos para fora, é puramente de criança.
Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, assim, como que começa essa educação do imaginário, como que a gente identifica que é necessário já começar a colocar elementos na vida da criança que vão ordenar, vão organizar esse mundo interno, né, esse mundo de consciência, para conseguir responder melhor as coisas no mundo, as possibilidades da vida. Então, e obrigado pelo convite, obrigado por achar que eu sou mestre do imaginário, que eu não sou mestre de quase nada, nem da minha vida direito. Mas, primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa no imaginário, na imaginação da criança, é assim, né? Tem uma coisa de pai, principalmente, que acontece aqui em casa também. É de você ter um projeto para a criança, para que ela tenha certas ideias, certos pensamentos, certas noções das coisas, de acordo com esse seu projeto. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente vê um monte de crianças juntas é que as crianças são diferentes, né? É como se elas viessem ao mundo já com coisas que são delas. E segundo, existe uma realidade solta aí, uma realidade a qual elas enfrentam todos os dias, desde que nascem, né? Você sai da barriga lá quentinha da sua mãe e de repente você está diante de um mundo gigante, inabarcável, e a criança está participando disso tudo. Ela está recebendo todos os sinais disso, embora ela não saiba trabalhar esses sinais como a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa na educação da criança são esses primeiros fatores, né? A criança é em si uma pessoa, que é algo que foi esquecido na nossa sociedade. Se as pessoas não tivessem perdido essa noção de que elas estão diante de uma pessoa de verdade, não cairiam tão fácil nessas conversas de aborto e tudo mais. E que como pessoa ela já tem alguns sinais que são delas. Então, por exemplo, tem um temperamento, né? Que o Dr. Diego vai falar amanhã. Então, uma criança sanguínea, como o Benjamin, enfrenta a realidade e forma o imaginário dele diferente de uma criança como a Aurora, que provavelmente é melancólica, porque ela filtra os sinais da realidade de um modo diferente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a criança já está participando da realidade independente de você, independente do que você quer para ela. Esse aqui é um segundo ponto também que não pode ser esquecido. Então, a primeira coisa é como que a gente vai fazer para que a criança forme um bom imaginário? Todo mundo tem um imaginário, né? Assim, a gente apreende os dados da realidade e esses dados vão se tornando imagens, conceitos, ideias na nossa cabeça, na nossa imaginação, na nossa memória. E aí, como todo mundo está formando isso o tempo inteiro, e a criança também, ela vai começar a fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer, numa criança muito pequena, é apresentar ela a realidade, né? Deixar com que ela vá captando esses sinais para que ela possa ter mais imagens com as quais trabalhar. É basicamente isso. Se uma criança, por exemplo, até os 3, 4, 5 anos de idade, ela cresce num apartamento sem viajar demais, sem sair demais, sem conhecer o mato, sem conhecer a roça, sem ver bicho. Tudo que ela vai ter, todo o material que ela vai ter para trabalhar são as 4 paredes daquele apartamento, as 4 paredes da escola, aquelas 200 pessoas com as quais ela convive todos os dias, as tias da escola, as crianças da escola, o pai, a mãe, os irmãos, acabou. O mundo morre aí. E aí, se piorar, a pessoa ainda coloca para ver os desenhos de retardados. Então, as referências que ela tem para formar a imaginação dela, formar o imaginário dela, vão ser só essas. Então, a gente tem que expandir, primeiro, a participação da criança no mundo, né? Colocar ela para ver, bicar ela para ver experiências humanas que em casa ela não poderia ver, né? Sei lá, visitar um mosteiro. Você não vai ter como trabalhar esta realidade se você só estiver dentro de casa. Se você quer que sua criança saiba que existem pessoas que vivem reclusas, não saber por conhecimento, assim, trabalhar racionalmente, assim, por ver ali acontecendo, você vai ter que levar elas lá. Se você mora num apartamento e quer que ela tenha noção do que é a vida na roça, você vai ter que levar ela na roça. Então, não é primeiramente através de um discurso que a gente educa a criança, né? Primeiramente é jogando ela no mundo, fazendo ela participar da realidade e recebendo mais sinais da realidade. Porque quanto mais sinais da realidade ela tiver, mais coisas ela vai ter para trabalhar dentro dela. Eu lembro que o Benjamin,
ele gostava, ele tinha uns carrinhos desde pequeno, eu não lembro nem quem deu esses carrinhos. E ele brincava com esses carrinhos como se fossem qualquer coisa, né? Ele fazia o carrinho voar, jogava o carrinho igual peteca. Ele fazia de tudo, menos brincar igual um carrinho. E aí, quando ele começou a sair de casa e observar os carros na rua e tal, ele voltou para casa um dia e começou a organizar os carros como os carros que ele vê na rua e começou a brincar como os carros que ele vê na rua. Então, assim, é natural que a criança pegue uma coisa que não tem referência com aquilo, né? Pegar uma panela e fazer de capacete ou de disco voador, do que quer que seja. É natural e é maravilhoso que ela faça isso, que ela seja capaz de fazer isso. Mas também é necessário que a gente já vá adequando esse uso da imaginação de acordo com a realidade, né? Já vá possibilitando com que ela veja a realidade no mundo, né? Como que os carros funcionam no mundo. Ela chega em casa, ela sabe, eu posso brincar de carrinho como os carros da rua, eu posso fazer ele de espaçonave. Mas quando ela não tem essa referência, ela vai ficar só num produto interno sem conseguir fazer correspondência com a realidade. E que muitas vezes esse produto interno é disfuncional, né? Na verdade, é o maior problema das crianças hoje. Você vê umas crianças realmente abestalhadas, né? Brincando de forma abestalhada, vendo os elementos da realidade de forma abestalhada, né? Eu lembro sempre de um exemplo que um dos filhos do professor Olavo, acho que foi o Davi, acho que foi uma live que eu estava assistindo do Davi, que ele falava um pouco sobre a criação deles e tal. Tinha nada a ver com o pastel, mas ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, meu pai, desde que a gente começou a andar, ele nos deu um conselho que é: acredite em tudo que seus olhos vê. E aquilo ficou um tempão processando na minha cabeça. Eu falei, nossa, o quanto isso é tão óbvio, né? Para ser colocado, só que a gente Uhum. esquece de colocar isso para as crianças, né? E aí a gente vê hoje um mundo com aqueles desenhos abestalhados. Esses dias a mamãe estava falando do Backyardigans. O Backyardigans é o desenho mais inútil que tem na face da Terra. Os bichinhos só ficam cantando e rodopiando. Aí eles vão pro quintal e vão fazer uma nova aventura, uma coisa extremamente inútil, fora da realidade, porque você não vai no quintal, não vai achar um portal pro mundo do arco-íris, né? E aí ela me respondeu assim, eu condenei o desenho, claro, né? E aí ela me respondeu assim, eu gosto que meu filho assiste porque isso ajuda ele a imaginação, porque os backyardigans são imaginativos, eles vivem da imaginação. Eu pensei, que ponto que chega a decadência humana, né? Lógico. Porque você se o seu filho ficar na frente de um, sei lá, um filme de carro, ele vai aprender a dirigir, ou que, se ele assistir aqueles desenhos educativos, ele vai aprender a ler e escrever, isso é uma burrice tremenda. Você não sabe o mínimo de capacidade cognitiva de aprendizagem, o mínimo mesmo, para saber que a dificuldade que muitos nós temos com videoaulas, também nós adultos temos, né? E aí nós temos que ter um apoio e tal, Uhum. físico, como um caderno para anotar, senão fica muito difícil guardar. Imagina uma criança que vai aprender as coisas do mundo a partir de um desenho animado. Então eu vejo que assim, há uma dificuldade muito grande dos pais entenderem. Eu sempre falo que não pode televisão, a Shelly briga que não pode televisão. Eu falo assim, não, mas a televisão tem um lugar útil na vida da criança que é distrair ela enquanto você faz alguma outra coisa. É por isso que você usa a televisão. Você não pode esperar que a Uhum. televisão substitua aquilo que você quer colocar para o seu filho. Por isso que eu sempre dou a dica para eles, quando eles tiverem um interesse real, físico, olha, eu quero saber de trem. Eu sempre também uso o exemplo do Benjamin lá com o negócio das naves lá, que ele queria ver uma nave, queria. A gente precisa ter colocado qualquer desenho de nave espacial, mas eu lembro que você colocou um documentário lá da NASA, que mostrava as naves, os naves, Uhum. desculpa. Ele ficou super encantado, assim, ele ficou maravilhado com o quê? Porque é uma coisa real, porque se um dia tiver a oportunidade de ir lá nos Estados Unidos, na NASA, ele vai ver um foguete de verdade. Não é ver uma coisa colorida voando. Então, se a Uhum. gente quer que os nossos filhos aprendam a lidar com os elementos da realidade, eu trabalho com criança e eu consigo ver isso na prática, assim. Às vezes é uma coisa simples, como uma colher, como um carro, como um trem, as crianças não sabem a função mínima das coisas. E um pouco vai disso, porque a gente espera hoje, sentados, acomodados, que a criança em si, né, acho que vem claro, como você falou, dessas teorias novas de desenvolvimento infantil, de aprendizagem, que aquilo lá, a criança vai aprender sozinha, né? Vai aprender com aquilo que ela tem aquilo que ela trouxer de objeto interno, né?
Só que as pessoas esquecem que aquilo que ela vai trazer de objeto interno virá de uma experiência real e concreta. Se a gente não Uhum. possibilita essa experiência real e concreta para os nossos filhos, eles não vão trazer nada que preste. Tem um negócio interessante nisso que você falou da mãe do backyard, né? Porque, primeiro, a criança naturalmente ela já vai lidar com as coisas usando a imaginação. Não a imaginação no sentido que a gente está falando de construção do imaginário, mas assim, por falta de correspondência mesmo, a coisa vira o que ela quiser. Né? Uma criança pega uma toalha e vira o que ela quiser. Uma criança pega um palito de dente e também vira o que ela quiser. Porque a correspondência que tem é só internamente. Então, ela já tem uma imaginação capaz de lidar com as coisas que ela tem que fazer na realidade. Capaz de, sim, se distrair, brincar e tal. Claro que depende do tipo da criança, né? O Benjamin não tinha tanto essa capacidade de se distrair sozinho com um objeto como a Aurora tem, mas a maioria das crianças tem essa capacidade de se distrair com um objeto, imaginando uma série de coisas. E aí ela coloca o filho para ficar lá na frente do backyard. O material que a criança vai ter para trabalhar com a imaginação é imitar aqueles bonecos, né? Então você está limitando a imaginação do seu filho, uma imaginação que naturalmente funcionaria sem aquilo. E a segunda coisa é isso que você falou, né? Você tem uma expectativa de que aquele desenho vai ensinar seu filho a ser imaginativo como aqueles bonecos supostamente são. O que não é assim. Né? A criança não vai pensar, eu tenho que ser igual o Backyardigans e ir pro quintal e ficar imaginando uma porrada de coisas. Então, ao invés de você estar fomentando, alimentando a imaginação da criança, você está bloqueando, porque a referência que ela tem para fazer aquilo são aqueles bonecos retardados e ela vai querer imitar aquele boneco retardado. Aí depois ela vai ficar enchendo o saco, imitando o boneco retardado, e você vai ficar pé da vida, porque sua criança está se comportando daquele jeito. Então, não é só um problema de. É um problema de barrar aquilo que eu estava falando no começo. A pessoa como ela já existe e o que ela já é capaz de fazer. Então, naturalmente, a criança consegue identificar um objeto na realidade e trabalhar aquilo imaginativamente, sem precisar da televisão. Né? Até porque, se os pais parassem para pensar, a televisão é uma coisa muito recente, né? Muito nova. Então, se pensar, 99% das crianças da história não tinham uma distração assim. E aí, como que os pais se viravam? Como os pais faziam? Eles tinham que lidar com aquilo que já estava posto na realidade, né? Colocava a criança para se distrair com uma coisa que já estava posta na realidade. Só que, pela facilidade que a gente tem, né? De tacar na frente da TV e deixar que aquilo ali vá alimentando de melhor. Se eu tiver necessariamente que colocar o meu filho na frente da TV, o que eu vou botar na frente dele? Vou botar um desenho dos Backyardigans, vou botar, sei lá, um. Hoje eu mostrei pro Benjamin um besouro e uma aranha que ele estava a fim de ver. E eu tive que fazer umas coisas agora de tarde, aí eu coloquei para ver isso aí. Então você tem que trazer algo que seja mais realista mesmo. Porque se você tá, por exemplo, se você oferece para a criança o bonequinho dos Backyardigans, ele vai querer imitar o bonequinho dos Backyardigans. Se você apresenta para a criança um vídeo que mostra, sei lá, um urso polar, uma coisa que é de verdade, ele vai identificar uma coisa a mais que é de verdade. Não é já uma coisa trabalhadinha, feita por alguém que você nem sabe quem é, que às vezes é só para ferrar com a imaginação do seu filho. Porque os desenhos, geralmente, eles têm uns elementos, eles foram criados para prender a atenção da criança, né? Então, por isso que Uhum, geralmente uma vaca tem outro tipo de estética, um porco tem outro tipo de estética, que é para o quê? Que é para manter a criança. Então, o jogo de luz, de som, uhum. quantidade de segundos de uma cena para outra. Então, você vê que, sim, tudo é para prender a atenção da criança. Pouco é para ensinar algo realmente interessante. A Amanda falou assim, tem tanta coisa que a gente aprende pela TV, mesmo que seja pouco, é algo.
é algo, né? Claro que tem muitas coisas, mas nós adultos temos a capacidade de transcender e pensar com a nossa realidade aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, eu vou ler uma receita, né? Na internet, alguém cozinhando e tal. Beleza, nossa, eu já vi um pimentão na minha frente, eu já vi um macarrão, então eu consigo Uhum. trabalhar e pegar aquilo e transcender para a minha realidade. Ó, para eu fazer o que ela está fazendo, eu preciso fazer isso. Só que os desenhos trazem elementos que não são reais, são irreais. Então, assim, um dos principais problemas que eu vejo e que os pais se orgulham e eu não consigo entender por quê, é que a criança muitas vezes aprende a falar repetindo fala de desenho. Então, as primeiras palavras dela é uma fala que ela ouviu, uma musiquinha que ela viu lá de um desenho. Então, ela mal sabe falar o português direito, as palavras direito, porque o desenho não fala um português claro, objetivo, fala com aquela Uhum. voz enganhada. E claro que a gente fala com a voz mais infantilizada, às vezes, né, para criança. Isso é natural, as pessoas, não, mas uma coisa é ela ouvir isso o dia inteiro e repetir as palavras dessa forma, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter de educar as crianças em coisas que elas vão ver. Por quê? Porque quando ela for na padaria pedir um pão, a pessoa não vai responder daquela forma. Quando ela for no Uhum. supermercado, Tem um não modo que é tudo isso. não. Pode falar. Desculpa, você travou aqui. Tem um problema que é pior do que tudo isso, que é o seguinte. Num desenho, aqui tem muito a ver com isso que a gente está falando de imaginário da criança. A criança, ela aprende a falar fazendo um esforço gigantesco, porque você vê um bebê de 9, 10 meses reproduzir um som papá, só nesse só pá, de 1 ano falar papá, o esforço que aquela pessoa fez para conseguir falar aquele papá é um esforço gigantesco que você, adulto, não é capaz de fazer e que você não faz. Um esforço de atenção, de concentração, de exercitar o músculo da face para reproduzir algo que para a gente é muito simples, para ele é um negócio violento. Reproduzir aquilo e repetir aquilo uma segunda vez. Então, ela consegue fazer isso porque ela tem o estímulo dos adultos que estão perto dela falando, né? Falando, conversando e estimulando ela a falar. Fala papai, enchendo o saco até que ela fala. No desenho, primeiro, os músculos do boneco, né? Os músculos dos bonequinhos, eles não se movimentam como a nossa boca se movimenta. Eles não reproduzem não se exercitam, não reproduzem nada como um ser humano faz. Então, você cria um lag aí, um abismo na referência da criança. Que se você for tentar, por exemplo, educar os seus filhos, ensinar os seus filhos pelo método fônico, ele vai ter uma referência de movimentação dos músculos da boca, do rosto, para conseguir falar, que é diferente. Então você já tem não é só por um aspecto cognitivo, mas você vai bugando em várias coisas e que vai atrapalhar a criança cognitivamente, obviamente. Então, tudo que ela está captando na realidade está entrando dentro dela para que ela consiga reproduzir o que existe nela como potência, né? Existe na criança uma potencialidade para falar, para andar, para pensar, para interagir. Só que só pode ser vivido se ela tiver uma experiência dentro da realidade. Se você pega, por exemplo, aquelas crianças que foram encontradas depois de alguns anos na selva. Tem 2 exemplos que eu gosto muito, que é o Vitor de Aveyron. Vocês podem jogar no Google aí. O Vitor de Aveyron foi achado com uns 8 anos, mais ou menos, na cidade de Aveyron, na França. E ele não sabia fazer nada. Ele se comportava igual um bicho, igual um lobo, queria morder todo mundo, atacar todo mundo, porque ele viveu 8 anos na selva. Ele não teve interação com ninguém. Tudo que ele conseguia fazer era reproduzir aquilo que ele viveu com os bichos. Então, você vê que tudo que entrou na imaginação dele, tudo que entrou na experiência dele, virou uma reprodução. Mas ele não conseguiu trazer à tona as potencialidades que ele tinha como ser humano de verdade. Então, um ser humano de verdade, ele tá ali na criança, ela tá ali na criança como uma potência. E se você não ajuda a criança a realizar dentro da realidade do que ela é capaz de fazer, você vai bugar a criança, às vezes, para sempre. Porque ela não vai conseguir chegar trazer para fora
essa potencialidade que ela tem como criança, de falar, como pessoa, de falar, de pensar, de interagir, de fazer correspondências. Se você pesquisa todos esses meninos, né? Tem outro que eu gosto muito que é o Casper Hauser, que ele também foi privado à força, ele foi preso num calabouço lá na Alemanha, na cidade de Nuremberg. E ele ficou lá preso até, sei lá, 12 anos de idade. Ele teve sorte porque tinha uma pessoa que descia lá e limpava o calabouço que ele ficava. E aí ele foi aprendendo uma coisa ou outra com esse cara. Mas assim, um monte de coisa que seria natural, eles não tiveram. Nem o Vitor, nem o Casper House. Porque a criança só se forma se ela tiver esta companhia. A educação é uma companhia, né? Se você não tiver a companhia das outras pessoas que já passaram por esse processo e já trouxeram à tona aquilo que na criança é só potencialidade, aquilo não brota. É como se fosse uma florzinha ali com um brotinho e não tivesse ninguém para regar, não tivesse sol, não tivesse nada. E aí vai ficar lá brotinho para sempre ou vai murchar e morrer. Então, se o estímulo é só a TV, né, ali também vai limitar um monte de coisas que vai continuar com potencialidade na criança e que nunca vai surgir, nunca vai sair para fora. Sim. É que todo o processo de desenvolvimento, você pode falar também, quanto o amadurecimento da personalidade da criança, que você vê que ela começa a tomar consciência de si, começa a entender que ela é uma pessoa, há uma necessidade dela interagir com o mundo, né? E esse é o principal problema, é quando a gente mata isso, né? Mata essa necessidade de interação com algum desenho, com coisas irreais. Por quê? Porque isso vai gerar um impulso nela em querer reagir com coisas que não existem. Então, eu já vi vários momentos assim de crianças que não queriam ir no castelo da Peppa Pig, entendeu? Tipo, queria ir em tal lugar que não existe, quero estar em Nárnia e etc. Claro, Nárnia é um filme super bom, só que eu lembrei disso na cabeça. Então, gera na criança impulso, essa interação com o mundo, com coisas irreais, com coisas inexistentes. Mas como você vai explicar para uma criança? Eu já vi vários pais entrando nessa saia justa e não conseguir explicar para uma criança que ela não pode ir naquele lugar da televisão, mas ela argumenta, nossa, mas eu vou na casa da vovó, por que eu vou na casa da vovó e não posso ir naquele lugar? Às vezes explicar para o seu filho, não, filha, que eu coloco você sempre exposto a algo que não existe, que você nunca vai fazer ou vai lá, entende? Então é uma questão complicada, como você falou, assim, para o desenvolvimento da possibilidade, né? De você olhar para as possibilidades. Nossa, eu posso ir para minha avó, eu posso ir para a escola, eu posso ir para tantos lugares. Só que o que a sociedade hoje tem visto? Ela só problematiza essa questão. Toda essa função que a gente está falando só é problematizada quando a criança entra na escola. Por quê? Porque a fase em que se tem uma aprendizagem real e que você necessita que a criança dê uma resposta de aprendizagem. Então, ela precisa ler até os 7 anos, ou até os 8, né, hoje. Ela precisa estar formando sílabas com tal idade, e a criança não faz isso, ela não responde. Ou ela apresenta algumas hiperatividades, não um diagnóstico de transtorno, mas de não conseguir ficar sentada numa sala o tempo todo, não conseguir ficar naquela posição monótona o dia inteiro. Por quê? Porque ela teve 5 anos de exposição a uma coisa que ela não vai viver agora, né? A uma exigência que ela não tem agora. E eu já vi muitos pais chegarem na escola e começar a se desesperar por isso. Porque a criança não tinha as noções básicas de pequenas coisas. E aí você olha lá, porque eu lembro que antigamente, e claro, a leitura ajuda muito isso, né? Você lê em voz alta para criança, poesias que trazem elementos. Eu sempre falo, eu fiz live com o João sobre isso, ele é sensacional quando ele fala, né, que uma das funções da poesia é você apresentar elementos da realidade para a criança. Você pega uma poesia infantil, você não vai ver falar de uma coisa que é fora da realidade, que é algo que a gente não possa tocar, que a gente não possa ver aos nossos olhos, né? Por isso que eu gosto tanto da poesia para criança, porque ela dá essa função também de colocar os elementos da realidade. Porque senão você cria o seu filho no imaginário extremamente pobre. Porque você sabe muito mais do que eu, né? Das funções do imaginário, depois a gente conseguir tomar as decisões da vida, resolver os problemas sem sofrimento, sem se desesperar, sem colocar arma na cabeça. E se isso não for educado desde cedo, a gente ferra, né, com a vida das crianças.
Tem uma coisa aí que, sim, o problema não é a criança não ficar pensando assim, né? Eu não posso ir para, sei lá, não imaginar que os animais falam, não imaginar que existe um mundo de fantasia, existe um mundo de conto de fadas. Porque estas coisas, né? Um conto de fada, ele é uma história de verdade, né? Um conto de fada, a ideia de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, sei lá o que mais, são histórias de verdade. Mas por que que elas são histórias de verdade? Porque elas trazem uma referência, uma carga simbólica que realmente se refere a algo, né? O Natal é uma época de pura graça, de pura dádiva. Alguém se entregou para morrer por todo mundo de graça, né? Não recebeu nada por isso. Sim, eu vou morrer para salvar todos vocês. O Papai Noel é exatamente esse símbolo. Alguém que desce na sua casa, deixa um presente, você não fez nada por isso, e ele tá lá. Então, aquilo é real. E a criança entende. Depois ela vai trabalhar esse símbolo. Vai falar, pô, o Papai Noel não é real porque ele é de verdade. É porque no Natal eu recebo algo de graça. Pela dádiva de alguém que eu desconheço totalmente. E que ainda você pode estimular a criança um fator de bondade, né? Se você for bom, essa dádiva vai ser maior, essa graça vai ser maior. Então, tudo isso é real, tudo isso é de verdade. Agora, num desenho de TV, geralmente não tem nada disso. Então, tudo ali é artificial. Então, o problema não é a área ser totalmente realista ou irrealista. É se ela tem algum elemento que seja verdadeiro, que seja de verdade. E aí, até porque esses elementos também estimulam a imaginação da criança. Só que você tem que trazer aquilo que é de verdade. Porque senão a criança buga, senão a criança boia. E aí tem um outro para você educar a imaginação da criança. Você vai precisar trazer esses elementos, trazer essas histórias, porque elas têm exatamente uma carga simbólica na qual você pode confiar. Que, assim, eu sei que estas histórias, sei lá, dos irmãos Grimm, elas são narrativas, foram contadas para crianças há séculos e sempre funcionou. Sempre ensinou alguma coisa para criança ali, mesmo que você não conte a moral da história. As fábulas de Êxopo também. E além do mais, numa linguagem muito mais elaborada do que a minha. Então, eu estou ensinando meu filho não apenas um conto, mas eu estou ensinando ele a falar melhor do que eu falo. Né? Eu lembro que o Benjamin, pequenininho, estava tentando pegar alguma coisa. Ele falou assim: eu não consigo pegá-lo. Eu não falo assim em casa, a Isa não fala assim em casa. Ele aprendeu com as histórias. E outro dia ele falou algo parecido, assim, colocou a colocação pronominal certinha, do jeito que ninguém fala. Então, ele aprendeu pela leitura. Então, é importante ler essas coisas porque você está contribuindo duplamente, né? Porque a história é verdadeira, porque tem uma linguagem melhor do que a sua, e tudo isso estimula a imaginação da criança, porque ela está colocando mais coisas para dentro, mais referências para dentro. Sem ser aquela limitaçãozinha, por exemplo, de quando ela vai para a escola, tudo é tão preto no branco, né? Então, isto é isto e isto não é isto. E muitos pais também fazem isso, né? Não vou contar histórias de contos de fadas, de Papai Noel, nada disso. Porque aquilo é irreal. E aí, você está matando ele, simbólico, que ele vai amadurecer com criança, um símbolo. E depois, com o tempo, ela alcança a realidade daquilo. E a gente faz isso com tudo. A criança não vai entender as coisas através de uma narrativa explicadinha de preto no branco, como eu vejo muita gente tentando fazer, né? Ah, sei lá, você vai explicar. O Benjamin gosta muito de foguetes. Eu não vou explicar para o Benjamin como que funciona a propulsão de um foguete para chegar no espaço. Não, eu mostro a ele como que aquela explosão, pá, ele fica encantado com aquilo e ele mesmo vai pensar: poxa, pai, isso aí tem uma fogueira debaixo do foguete que vai fazer o foguete voar, né, pai? Ótimo que ele pense que é uma fogueira. Uma hora ele vai
né, diferenciando esse símbolo, trazendo mais cargas para dentro dessa imagem. É para não sobrecarregar também a experiência da criança, né? Porque é bom que ela Uhum, tenha esses insights, vamos chamar assim, diários, né? Essas ideias. Ah, é uma fogueira, mas quem fez a fogueira? Então, todas essas perguntas que a criança se faz levam ela a deduzir algumas coisas que é sempre interessante. Então, quando você não dá todos os dados da experiência em si para a criança, isso faz com que ela tenha uma curiosidade pela coisa, né? E isso é interessante. Então, se você explicar como uhum, um carro funciona por completo, a criança não vai mais se interessar pelas coisas em si, mas se ela começar a se perguntar, porque isso vai vir conforme o amadurecimento da própria personalidade, que o carro alguém vai dirigir, que alguém aperta a buzina, que não aperta a buzina sozinha. Então, tudo isso ele vai descobrindo e vai começar aquilo a alimentar com os dados da realidade, né? Que é o que uhum. realmente enriquece a imaginação da criança. Igual eu vejo que tem os extremos, né? Tem os pais que não estão nem preocupados e outros pais que estão desesperados quando os filhos começam a falar que os carros falam. E eles me perguntam assim, Uhum, mas eu tenho que falar para ele que o carro não fala? Eu falei, nossa, mas conforme ele for amadurecendo, ele for crescendo, ele vai perceber isso, que o carro não fala. Ele vai olhar que o carro que tem na uhum. garagem do papai não fala. Mas isso vai ser conforme ele for crescendo. Agora que ele tem 2 anos, 3 anos, ele vai se relacionar com os objetos como ele se relaciona com as pessoas. Até o brincar também vai se amadurecer daqui a pouco. Ele vai entender que o objeto tem uma função em si, nele, né? Mas enquanto ele não compreende isso, enquanto ele não amplia a inteligência dele para enxergar isso, ele vai se relacionar com o objeto dessa forma. E a gente também não pode cortar a relação da criança com o objeto que ele tem para si, né? Isso também é cortar a autonomia dela. Claro que se ele falar uma bobagem, a Uhum. gente vai intervir, ou se ele falar uma coisa que é muito irreal, que é muito fictícia, você intervém. Mas é sempre importante dar também essa autonomia do pensar, né? Ensinar a criança a pensar sobre as coisas, né? Ó, tá, mas o carro anda, mas o que faz o carro andar, né? Então, você estimular o pensar da criança é o que faz realmente ela trazer tudo isso à realidade. O mundo para criança tem que ser mais fascinante do que explicado, né? Você não precisa ficar explicando uma porrada de coisas para criança. Você só precisa deixar ela fascinada e encantada com as coisas. E assim, confiar nessa inteligência que você está estimulando pela sua presença, né? Porque tem uma outra coisa que se parte quando tudo é muito explicadinho. A gente está aqui falando da imaginação como uma coisa cognitiva, né? Para a criança aprender os dados do real, poder trabalhar depois com mais sinais, mais coisas com as quais ela vai fazer as identificações. Mas em tudo isso também, um sinal para a criança julgar as coisas moralmente, né? Se tudo que você faz com seu filho é muito explicadinho, primeiro você quebra a experiência de mistério, né? Quando você olha para uma coisa na realidade, quando você olha para uma árvore e ela é uma coisa que você explica cientificamente, a coisa perde a graça. É como aquele versinho da Adélia Prado, né? Eu olhei para a pedra e era só pedra. Tinha perdido a poesia. Então, se é só pedra, ainda mais para criança, pronto, você ferrou com tudo. Porque você está quebrando essa coisa de mistério. E esta coisa de mistério, ela vai fazer com que a criança avance aos pouquinhos para fazer os próprios juízos. Não são as explicações que fazem as crianças fazer os próprios juízos, mas são as coisas que ela vai pegando na realidade. E ela ir identificando esta presença que ela não consegue alcançar, né? Que ela vai se tornando mais capaz de identificar. Estou tentando pensar aqui um exemplo que isso fique mais claro. Assim, de identificar a bondade, a beleza da coisa. Porque essas coisas não são explicadinhas, não se explica cientificamente, não se explica elaboradamente no discurso. E como a criança ela está convivendo com a gente e as nossas decisões morais elas não podem ser explicadas, né? O Benjamin eu não consigo explicar para o Ben que em um determinado momento, vai, ele levou um tapa na mão porque estava batendo na irmã. Ou por que eu não deixei ele fazer tal coisa, que eu não preciso explicar para ele que aquilo é ruim, às vezes nem funciona, né? O Benjamin gostava de ligar todas as bocas do fogão.
E aí ele acordava antes de todo mundo, assim que ele aprendeu a andar, ele ia lá e ligava todas as bocas do fogão. Eu falei, esse menino vai matar todo mundo. Não adiantaria eu explicar para ele que ele ligando todas as bocas do fogão, ele ia matar a casa inteira. Não ia funcionar. Acho que até hoje ele já tem quase 4. Se eu explicasse o processo de como todo mundo ia falecer nesta casa por causa desse negócio dele, não ia funcionar. Então, você quebra a experiência de algum jeito, você impede que ele faça aquilo, mas assim, não através de explicação. E o mistério da coisa permanece ali. Então, permanece na criança é, essa indagação que é natural do ser humano, né? E quando você vai dando muitas explicações, pronto, essa indagação morre e o processo de juízo moral também morre com isso. Porque geralmente todo juízo moral que faz precisa de uma inclinação a algo que é misterioso. Você nunca sabe se aquilo que você vai fazer, que você julga como bom, vai ter todas as consequências boas. Mas mesmo assim você vai lá e faz, né? Não é que todos os elementos estão explicados. Mas esse elemento de mistério te move. E eu vejo que muitas crianças perdem isso por um mundo que barra a imaginação, que explica de tudo. E uma outra coisa é, sim, tudo que acontece com a criança deixa uma marca que depois precisa ser maior, mais forte, né? Por exemplo, se você, não sei, pronto, a criança queima a mão numa brasinha. Depois ela percebe que ela pode tocar a brasinha muito rápido ou a vela bem rápido assim, ela não vai se queimar. Então, ela já aprendeu uma coisa. Assim, a próxima sensação que ela vai ter para não querer encostar no fogo e não se queimar, vai ter que ser uma sensação mais forte do que aquela que a brasinha proporcionou. Se uma criança recebe uma porrada em casa dos pais, né? Cacete o dia inteiro. Pá, pá, surra de um lado, surra de outro. Aí ela vai para a escola, o professor fala assim: menino, se você não se comportar, você vai para a tia da coordenação, eu vou te colocar de castigo. Então, o que é um castigo para uma criança que recebe porrada o dia inteiro? Não é nada. Então, ela vai precisar de uma coisa que seja mais forte. Então, esse outro elemento aqui da formação do imaginário moral da criança é extremamente importante, porque ela precisa sempre de estímulos que sejam maiores. Porque uma hora aquilo entra no limite de normalidade dela. Então, pro bem e pro mal, né? Para as coisas boas e para as coisas ruins. Né? Depois que ela prova a primeira torta de chocolate dela, que ela fica, ai, que negócio delicioso e tal. A segunda já não é a mesma coisa. Cada, né? E mais um resultado, a palavra é que fala que a aprendizagem se dá a partir da experiência, né? Você precisa entender as coisas. Então, você, por que que ela não pode? Quando ela colocar o dedo na tomada a primeira vez, isso vai gerar um aprendizado muito maior do que você ficar repetindo com uma criança de 2 anos isso, né? E nós temos essa ideia de que é isso, nós ficamos insistindo em uma ideia. Às vezes eu vejo gente dando sermão para criança de 1 ano de idade, entende? 15 minutos de sermão e a criança não sabe nem a noção do diferencial, o que é azul, o que é vermelho, não sabe nem o que é uma, sabe? Ela vai pensar, vai conseguir transcender que se ela botar o dedo na tomada, vai levar um choque, pode morrer. Não, ela vai sentir no máximo dor, né? Uma questão positiva, uma sensibilidade que a Sim. criança tem, né? Então, educar, eu sempre digo, né, que educar na realidade não é uma coisa de ilusão, né? Você ficar repetindo a realidade das coisas para a criança o tempo todo. Mas é levar elas a uma experiência concreta. Às vezes eu vejo, hoje ficou muito, me encheram meu direct lá com o negócio querendo saber de namoro, casamento, sei lá, que umas meninas que viraram a chave, ficaram enchendo o saco, eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, porque muita gente fica com muito medo, ai, não quero investir naquela pessoa que eu tenho medo de quebrar a cara, não é?
E eu fiquei pensando assim, mas a pessoa só Uhum. vai conseguir aprender o que é quebrar uma cara de verdade, só vai conseguir aprender as coisas se ela for lá e quebrar a cara. E agora você falando isso, eu lembrei disso, fugindo totalmente do assunto, mas voltando. A criança é a mesma Uhum. coisa. Ela precisa ir lá vivenciar a situação concreta em si para realmente gerar uma aprendizagem. Senão ela vai ficar sempre naquela ideia, não vai entender nada. No momento que a gente responde tudo pelos nossos filhos, em que a gente só nas nossas ordens faz tudo por ele, inclusive verbalmente, a criança vai ficar sempre dependente de nós para tudo, né? Tem uma coisa nisso aí que você falou que parece que não tem nada a ver com a criança, mas às vezes tem. Por que que muitas pessoas não conseguem ter algumas experiências assim, né? Por exemplo, o Neemias que foi lá para Florianópolis e na, no, no, no mesmo dia vou lá, vou casar com essa mulher, acabou. E ele foi, casou. Por que que muitas pessoas não conseguem ter essa coragem? Às vezes, porque elas não têm capacidade de fazer um juízo correto da coisa, né? O Neemias te conheceu, ficou apaixonado por essa mulher, a mulher para casar. E aí ele foi lá, enfrentou tudo e casou. As pessoas às vezes não conseguem fazer esse juízo, não conseguem chegar numa coisa assim, porque às vezes os pais, por sei lá quais motivos, quando a criança era muito pequena, quebrou uma certa ordem de proporção das coisas, né? Por exemplo, eu vejo muito isso no brasileiro, né? Acho que o brasileiro tem muito disso. Não tem muita coragem de fazer certas coisas ou faz uns juízos muito pequenos daquilo que mais lhes interessa, porque em determinados momentos da infância, o castigo foi muito grande, coisa muito pequena, né? Você tá travando, não sei se está travado para todo mundo. Então, voltou? Falando do castigo, a última Então, coisa que eu entendi, você estava definindo o castigo. é, então, um pai vai lá e castiga uma criança. Por quê? Porque ele rasgou uma folha ou porque ele quebrou a cabeça do irmão. O castigo é o mesmo, né? Vou pegar o cinto aqui e vou dar um monte de lapiada na sua bunda ou vou te deixar trancado durante 30 minutos no quarto sozinho. Então, você dá o mesmo castigo para coisas que são desproporcionais. Eu acho que o brasileiro tem uma perda de senso de proporções causadas em parte por uma série de castigos que não têm proporção e que isso deixa a marca na pessoa. Depois ela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora tá tranquilo. Então, eu vou repetir aqui a ideia, né? A Richelle estava falando, antes estava falando do Neemias, que foi lá corajoso, pediu a Richelle em casamento, conhecendo há pouco tempo, e ele foi capaz de fazer isso, né? Julgou rápido, essa é a mulher da minha vida, eu vou agora casar com ela. Então ele fez um juízo muito rápido, foi lá e fez. E aí, a gente às vezes não consegue fazer esse juízo, não consegue ter um senso de proporção. Eu acho que por causa de alguns castigos que são desproporcionais na infância, né? Se eu recebo o mesmo castigo porque eu quebrei a cabeça do meu irmão, ou porque eu rasguei um documento do meu pai, né? Rasguei uma folha que meu pai precisava e que eu não sabia, fui lá e rasguei. Quebrei a cabeça do meu irmão. O castigo é ficar 30 minutos no quarto ou receber uma porrada, uma surra. Então, não tem proporcionalidade nisso aí. Você está castigando de um mesmo modo para coisas que são diferentes. Eu acho que o brasileiro tem uma dificuldade de tomar algumas decisões sérias, porque ele perde o senso de proporção. E eu acho que isso começa na infância, é um palpite meu, né? Mas eu acho que isso realmente começa na infância, por causa dessas coisas. Porque desde a infância, a resposta que os adultos dão àquilo que a criança faz já não tem proporcionalidade, né? Ou você faz isso, você dá um castigo igual para duas coisas que são desiguais, ou você dá uma recompensa igual também para coisas que são desiguais. Ou você fica achando que seu filho já é a maior criança do mundo porque ela aprendeu a musiquinha do Backyard. E diz, ai, meu filho, você é um gênio. Então, você está tratando as coisas desproporcionalmente também, né? Ah, meu filho, você não é tão retardado assim, já que você aprendeu a música no backyard.
Agora, se você aprender a recitar, sei lá, um soneto, ou aprender a fazer uma coisa que não está dentro da expectativa de uma criança de 3, 4 anos, aí eu digo que você é um gênio. Mas se for uma coisa menor, você tem que tratar na proporção daquela coisa. Mas eu concordo Deu para plenamente. entender agora? Deu, perfeitamente. Porque todo dia, assim, nas consultorias eu me deparo, assim, eu trabalhando com a vida humana, que hoje está uma dificuldade muito grande você dar a devida proporção para as coisas. Então, o sofrimento de um filho doente é o mesmo sofrimento de, sei lá, de eu não fui respondida no WhatsApp pela minha mãe na minha hora da mensagem que eu mandei. Ai, minha melhor amiga não responde o meu áudio há 5 dias, então ela não me ama mais. Então, perdeu-se a real proporção das coisas. Igual hoje botaram lá na minha caixinha, uma mulher falou assim: eu não me sinto capacitada para ser mãe, então prefiro, então não tenho muito medo de ser, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, nossa, feliz é quem se sente plenamente capacitado a algo, né? No sentido de que, Uhum. claro, tem aquela frasezinha clichê, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. No sentido de que você só vai se sentir capacitado se você estiver ali no meio do fogo da coisa, né? Eu fiquei pensando, e as pessoas hoje têm uns medos de coisas que elas não fazem nem ideia, nem abriram a possibilidade na cabeça delas, né? Já bloqueia no Uhum. início, assim. E eu vejo que isso também é muito consequência da infância, também dos castigos e do próprio proporção que você dá para a criança, que você trata o choro dela sempre como a mesma coisa, né? Por exemplo, quando é um choro de fome, Uhum. você trata com a mesma coisa quando é um choro de birra, quando é um choro de malcriação, quando é um choro de má educação, ou quando é um choro que ela apanhou, sei lá, por algum motivo específico, você trata da mesma forma. Então, se nem o próprio sentimento ali da criança você sabe dar uma devida proporção das coisas, alguns pais ficam apavorados quando falam, olha, quando o choro for de birra, quando o choro for para chamar atenção, não dá atenção. Você vai dar atenção quando for um choro de dor, que realmente tenha um Uhum. motivo para chorar, né? Os pais não conseguem, então há uma linearidade assim nas coisas, né? Então se tratar todos os sentimentos da mesma forma, independente da motivação, e isso dá algumas consequências que a gente vê hoje na vida prática humana, né? Então, tipo É assim, aí que a gente tem a oportunidade de não fazer a mesma cagada com os nossos filhos. né? É o que a gente reza, né? Para ter a Uhum. sabedoria de compreender, né? Porque senão. O- Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Pode terminar seu Não, pensamento. é só isso. Eu só falei só para ver se você lembra a questão da Ah, proporção, né? eu lembrei. É, isso também se reflete nas brincadeiras, né? Tipo assim, primeiro tem um movimento querendo que todas as crianças sejam iguais, que mata aquilo que eu estava falando no começo, que a criança já é uma pessoa e já recebe coisas que só ela tem, só ela é daquele jeito, só ela tem aquele corpo, só ela tem aquela cara. O temperamento que ela tem só se expressa daquela maneira nela. Então, ela tem uma forma que é própria dela de brincar e se realizar nas coisas. Ela tem também um sexo, né? Uma criança ou é menino ou é menina. E aí vem um monte de gente querendo acabar com isso, ou seja, no fundo é acabar com o que é uma pessoa humana. E aí você, sei lá, cria um distúrbio na forma como que uma criança, um menino vai brincar ou como uma menina vai brincar. É óbvio que eles se interessam por coisas diferentes na realidade. Benjamin pega uma boneca da Aurora aqui e ele faz da boneca gato, cachorro, sapato, escambau. A Aurora, bebezinha, a Aurora pega a boneca e fica fazendo carinho, fica cuidando como se fosse uma mamãe. É desde pequenininha. Então, a brincadeira também da criança expressa algo que é da natureza. Você só precisa orientar, mas só precisa fazer a criança trazer um pouquinho mais das coisas para fora. Mas a gente vai tentando deixar as coisas tão iguaizinhas, tão dentro de um projeto, que aí você mata essa capacidade de criança. Principalmente tem gente que faz isso por burrice, claro, por ignorância. E tem gente que faz por escrotidão, né? Você chega numa escola e tem brincadeiras para ensinar a criança coisas de sexualidade que eu não ensinaria nem para uma pessoa de 30 anos. Tem coisas para você quebrar essa percepção que ela da realidade dela enquanto menino ou enquanto menina.
e que é tudo apresentado como brincadeira, né? E que a criança vai lá, participa daquela brincadeira, e ela participando daquela brincadeira, sem que um adulto explicasse nada, algo dentro dela já vai se perdendo, né? Os escrotos fazem. Eles não ficam explicando, colocando coisas na cabeça da criança. Eles fazem elas participarem de uma brincadeira projetada para ferrar com a cabeça da criança, né? Para que a criança não se identifique mais com o menino, não se identifique mais com a menina, comece a se interessar por sexo muito cedo, perca a noção das coisas, perca a noção de bem e do mal. Tudo é feito assim, né? De uma forma lúdica, não é de uma forma racionalizada. E aí os pais, contra isso, eles tentam explicar para a criança que o professor está errado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A criança preferiu mil vezes brincar da coisa errada do que escutar a sua explicação do que é certo. Ou você recria aquilo simbolicamente para a criança, né? Coloca ela no mundo de novo com uma brincadeira, com alguma coisa que você faz, que instale ela de novo na circunstância adequada, ou sua explicação não vai servir de nada. Pode ser que daqui a 30 anos ela fale, ah, meu pai tinha razão, mas agora ele fez um monte de merda. Uhum. Infelizmente, Mel, que está terminando o nosso tempo. O assunto estava ótimo, muito bom mesmo, aprendi muita coisa. Quero te agradecer a presença Obrigado eu. é, a presença aqui com a gente. Quero agradecer, mandar um grande beijo para sua família, que a gente gosta muito. Estamos com saudade, inclusive. Benjamin esse dia mandou Também, o Benjamin tava morrendo de saudade esses dias. perdoa o coração, querido. Estamos morrendo de saudade. Um beijo na Hoje ele falou do tio Neneu. Ai, Ele falou que o tio Neneu tem que aparecer aqui. O nome da menina é Clarice, né? Vocês sabem, mas na cabeça do Benjamin é Catarina. Ele decidiu que é Catarina e acabou. Falou, papai, eu vou chamar ela de Catarina, tá bom? Tá bom. Então, ele tava falando que tio Neneu ia vir aqui com a tia Shelley quando Catarina nascesse. Ele ainda falou quando Clarice nascer. Não, 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 Catarina nascer. oh, meu Deus do céu, querido. Obrigado, viu, Mel, por tudo, né? Obrigado eu. Por essa Que conversa. Deus abençoe vocês e obrigado por tudo também. Amém. Vocês também. Precisando é só chamar. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Amanhã nós nos vemos para conversar sobre os 4 temperamentos com o Dr. Diego. Imperdível. Um grande beijo e fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus. Rezem sempre. Manda um abraço pro Neneu aí. Pode